E aí, galera, estamos aqui para mais um vídeo aí da série de vídeos de geografia e história que eu vou começar a gravar, né? Já falei aí, a gente fez um vídeo aí sobre 2000 anos de história em 10 minutos, vou fazer outros também. Então, o vídeo de hoje é sobre Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial, uma matéria de história, né? Mas, assim, uma coisa que você tem que ver que história e geografia são irmãs, tá bom? Então, assim, todo fato histórico que você estuda lá na disciplina de história, que você lê num livro, ele existiu em algum lugar, tá bom? E aí, quando a gente olha esse aspecto, né, do lugar onde as coisas aconteceram, você pode estudar em geografia também, tá? Então, a Segunda Guerra Mundial é um conflito, é o maior conflito armado que já teve, né, no nosso planeta. A gente teve aí o Holocausto, né, que foi a morte de milhões de pessoas por causa de questões sociais lá da Alemanha nazista e da Itália fascista, também do, do que aconteceu na Espanha um pouco antes, né? Também teve um regime totalitário, autocrático lá. E assim, toda a expansão, né, do que a gente chama de Alemanha nazista, ela teve coisas que a gente chama, é, na geopolítica, ela teve uma intenção, né, de procurar recursos naturais para manter uma expansão industrial, que era armamentista, continuando a funcionar. Né? Então, assim, a Alemanha nazista, a Germânia, a antiga Germânia, né, da época dos bárbaros, né, que foi o passado romântico aí que o Hitler pegou e quis trazer, né, para justificar o processo expansionista da Alemanha no Terceiro Reich. Então ele queria fazer uma pan-Germânia, né? Então uma Heartland, né? Então assim, ele falava assim, onde há povos alemães, a gente tem que estar lá, né? Então aí ele foi expandindo o território da Alemanha para lugares onde haviam pessoas de origem germânica. Então primeiro ele foi, né, para a Áustria, né, país vizinho ali da Alemanha, que também tinha germânicos, falava alemão. Depois pegou a região dos Sudetos, né, que é na Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia. Então tinha no oeste desse país tinham regiões de fronteira com a Alemanha que tinham pessoas de origem germânica, né, e que falavam alemão. Isso o Goering, né, um dos generais lá alemães nazistas foi para lá e fez um anexo dessas regiões. E tinha ali, né, a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, a Polônia teve um acesso por um mar, passando por antigos territórios que eram dos prussianos, né, dos alemães. Então, interrompendo aí uma continuidade territorial da Alemanha dentro da Polônia, né? Então, assim, eles queriam retomar ali o litoral da Polônia, né, o Danzig, né, o corredor polonês, para criar um contínuo territorial, né, alemão. E assim, os alemães eles sempre olharam para a Rússia, né, no caso da Rússia soviética, e enxergavam possibilidades de expansão para lá, até porque eles achavam que os eslavos não eram uma raça superior, né, e assim eles deveriam ser subjugados, né, que os eslavos desde a época da Idade Média, assim, né? Os eslavos muitas vezes tiveram conflitos com os germânicos e acabaram perdendo isso. Então o Hitler tinha um desprezo pelos eslavos, os russos, né? Então, depois a gente vai ver que o desdobramento também tem a ver com da invasão, né, da parte russa, tem a ver com a procura de recursos naturais. Então, assim, a Alemanha é um país muito grande dentro do continente europeu, porém, se a gente for analisar perto do Brasil, dos Estados Unidos, que são países realmente continentais, a Alemanha não tem todos os recursos que uma indústria precisa. Tá? Então, assim, a região sul ali, perto do Vale do Rio Reno, tinha carvão e tinha minério de ferro, coisas básicas para a indústria. Tá? Só que isso foi anexado ao território francês depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o primeiro lugar que a expansão nazista foi procurar foi essa região, né?
Então, por quê? Porque queria abastecer, né, a indústria alemã de matéria-prima, né, para a construção de armamento e depois para fazer a expansão militar, né, da Alemanha. A gente também vai ver a Alemanha nazista indo para a Península Nórdica, ali, né, para a Noruega e para a Suécia, porque lá também tinha minério de ferro, não de tão boa qualidade, mas que também auxiliou a indústria alemã. A Áustria tem minas de ferro muito antigas, né? Durante a Idade Média, as armaduras dos cavaleiros medievais eram feitas com ferro e com carvão ali da Áustria. Então a Áustria, como foi pertencer à Alemanha nazista, então ela ajudou a abastecer a indústria alemã, tá? Ah, mas você só vai falar da Alemanha? Não, a Europa toda teve envolvida na guerra, né? Então eu vou gravar mais de um vídeo sobre isso, né? A gente não consegue encerrar ele em 10 minutos. Então hoje a gente está falando principalmente do palco europeu da Segunda Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra Mundial vai começar com a anexação, de certa forma, pacífica de países vizinhos à Alemanha, né? A Áustria, que a gente falou, trechos da Tchecoslováquia, e depois o início da Segunda Guerra, que é a invasão do corredor polonês. E aí, quando a gente tem a invasão lá do Danzig, aí a França e a Inglaterra vão declarar guerra à Alemanha, tá? Então aí o que acontece? No início da Segunda Guerra Mundial a gente vai ver a Alemanha ir para o oeste. Então ela vai lá ocupar a Bélgica, a Holanda, vai tentar ocupar a Inglaterra, não vai conseguir, e ela vai ocupar a França. A França construiu uma linha de defesa, onde eram as antigas trincheiras da Segunda Guerra Mundial, foi construído a linha Maginot. Então, uma linha de fortificações gigantescas que ocupavam quase todo o norte da França e faziam divisa ali com a Alemanha. Só que aí os franceses pensaram, colocaram uma fortificação gigantesca, realmente uma construção militar excepcional, mas eles não deixaram uma parte sem construir nessas fortificações, porque era uma parte de pântanos. A Blitzkrieg, né, a guerra relâmpago dos alemães, vai entrar na França justamente por essa área de pântanos, né? Então, os generais alemães organizaram uma fila de veículos de guerra que vai entrar por essa região de pântanos, construindo pontes, e eles vão invadir em fila o território alemão de uma forma muito rápida, como nunca tinha sido visto durante as guerras anteriores. Assim. Então, uma linha de blindados, de tanques de guerra, junto com muitos soldados, vai entrar como uma faca dentro do território francês, e os franceses não vão conseguir entender isso, vão ser dominados, tá bom? Então aí tem até o território francês, então vai dar um apoio grande para o que era a Alemanha do Hitler, tá? Então, assim, parte do abastecimento, da estrutura de guerra vai vir ali do território francês, né? Um território muito grande, com a parte agrícola muito grande, vai abastecer a indústria nazista, tá bom? O Vale do Rio Reno vai ser totalmente dominado. E aí, aonde vai ser a primeira fronteira que a Alemanha vai encontrar, né? Uma fronteira quase que intransponível, o mar no litoral ali da França, né? No Canal da Mancha. Então, a política, a geopolítica inglesa foi bem sucedida, no sentido assim, os geógrafos ingleses falavam, para você dominar um lugar, você tem que ter uma marinha muito bem estruturada. Então, os ingleses conseguiam impedir o avanço por território inglês dos alemães por causa do Canal da Mancha. E aí a Força Aérea também, a RAF, a Força Aérea Inglesa, foi importante nisso, porque a invasão por meio de aviões também foi repelida, né? Então a RAF, a Royal Air Force inglesa, impediu a conquista, né, do território inglês. Então a Inglaterra se manteve como a trancos e barrancos, como um posto de resistência
a política do Terceiro Reich. Tá? Então a gente vai ter a Alemanha tentando invadir a Inglaterra. E a gente vai ter do outro lado, né, do lado leste, um acordo lá da Alemanha com os soviéticos, né, com Stalin, do Hitler com Stalin, né, e esse acordo vai ser rompido depois. Então eu vou gravar vários vídeos desses sobre a Segunda Guerra. Então eu vou trazer mapas aqui para a gente olhar, tá? Então o primeiro avanço da guerra foi para o oeste e foi impedido pelos ingleses, tá bom? A França caiu nesse processo todo. Então a França, que poderia ser uma barreira, ela não conseguiu resistir à invasão dos nazistas. Legal? Então o vídeo de hoje é para aqui e a gente vai ter outros vídeos, porque é um assunto muito detalhado. Tá legal? Galera, valeu, obrigado. A gente vai se falando aqui, tá? Um abraço para todos.